Olá, você do Te Informei, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma conversa super especial. Nós vamos falar um pouquinho da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, vamos falar algumas situações, vamos falar sobre soluções. Então, você que gosta de política, já prepara a pipoca, que vai valer a pena essa conversa, tá ok? Meu convidado hoje é especial, já vou falar o nome dele, tá? Mas antes eu quero agradecer aqui os patrocinadores. Quero agradecer aqui a Casa Brasil, meu amigo Renan. Bom, você que está precisando fazer uma reforma na sua casa, eu vou te dar aqui uma indicação super importante. Vai na Casa Brasil, porque lá você encontra tudo, tá? E o mais importante, é o melhor preço da cidade de Vassouras, ok? Vai lá e fala que viu no Te Informei, dá essa ajuda aí pra gente, tá? Bom, quero agradecer também a Tatiana Galego, advogada especializada numa área que às vezes você está precisando, tá? Às vezes você adquiriu um empréstimo e tem muito no empréstimo questão de juro abusivo. E às vezes você tem um valor a receber. Entre em contato com a Tatiana, que ela de repente pode te ajudar a você ter um dinheirinho extra aí nesse período do ano, tá? E quero agradecer também a ótica nova Kodak, que fica ali no centro, na Broadway, no centro de Vassouras. Você que está precisando, você já está com aquele óculos já que perdeu mais, pô, vai lá, não fica andando assim não, que você fica andando feio ou feia, fica andando bonito, e lá você vai ter o melhor preço da cidade. Fala com o João, meu grande amigo, tá? Que ele vai te ajudar, vai fazer um plano legal para você, tem as melhores lentes também da cidade, vai lá que ele vai te ajudar, tá ok? Bom, hoje eu vou conversar com o Jaldo Neto, ele é pré-candidato a prefeito de Engenheiro Paulo de Fronten, ele já foi vereador por 2 vezes, já foi prefeito, então já tem uma boa bagagem e a gente vai conversar sobre isso. Neto, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você para os nossos telespectadores, para a gente poder iniciar nossas perguntas. Vinícius, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradecer os telespectadores aí por estar com a gente nesse momento, por poder escutar um pouquinho da política de Engenheiro Paulo de Fronten. Obrigado a todos e a você, Vinícius, por abrir essa oportunidade de poder falar não só com a minha cidade, mas também com toda a região, para que quem estiver nos escutando possa entender um pouquinho melhor da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten e também da política, né, de Paulo de Fronten. Né? Jaldo Neto é uma pessoa muito simples. Eu nasci no dia 23 de 11 de 79, sou neto do ex-prefeito Jaldo Gomes Baltazar, sou filho da Márcia e do Vanderlei. Minha mãe é uma pessoa do lar. Meu pai era mecânico quando eu nasci. Hoje ele passou num concurso, ele é guarda portuário há mais de 35 anos. Né? Ele trabalha no Porto de Itaguaí. Fui vereador, entrei na vida pública em 2004. Fui vereador de 2004 a 2008, de 2008 a 2012. Né? Depois vim candidato a prefeito, perdi em 2012 a 2016. De 2016 a 2020 eu fui prefeito da minha cidade, me elegi, né? E de 2020 a 2024 eu perdi uma eleição por 200 votos. E hoje 200 votos? 200 votos. Hoje eu sou pré-candidato a prefeito da minha cidade, sou pai do meu maior presente dado por Deus, que se chama Davi, e tenho uma esposa mais do que especial que se chama Ana Paula, que ela me aguenta a minha batida, está sempre do meu lado, e se hoje eu sou quem sou, é porque ela é minha metade, pode ter certeza disso. Esse é o Jaldo. E, Jaldo, a gente vai conversar aqui algumas perguntas, mas primeiro deixa eu pedir aqui para você que está assistindo, de repente você está aqui pela primeira vez. Bom, esse canal aqui tem o objetivo de falar sobre a política municipal, para que você possa entender cada vez mais e a gente poder fazer as nossas melhores escolhas, tá? Esse é o nosso objetivo. E se você gostar aqui da nossa conversa, se inscreve aqui no nosso canal, bota o okzinho, que pra gente aqui vai ser muito importante, tá? Já de fazer uma pergunta. Eu tive em Paulo de Fronten andando um pouquinho e eu escutei algumas situações, uma delas eu vou te perguntar, tá? Eu escutei assim, mas o Jaldo não vai poder concorrer à prefeitura nessas eleições. Bom, que situação é essa? Em que situação isso se encontra? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Vinícius, só se alguém já planejou minha morte. Tá pagando um montador de aluguel, cisma de me matar, porque do contrário não tem isso. Não tem.
gestor público tem processo, isso é natural. Tudo gera processo na, na, na gestão, né? Ainda mais na gestão pública. Mas eu não tenho nenhum processo transitado de julgado. Não existe isso. Nenhuma condenação. Nenhuma. Eu faço aqui um desafio para qualquer pessoa me dizer por que. Não é só falar que eu não sou candidato, não, porque isso é uma jogada, porque graças a Deus o meu nome é um nome muito bem conceituado na cidade, é um nome muito forte na política de Paulo de Fronten, porque eu tenho história, eu tenho trabalho, e aí eles preferem falar que eu não sou candidato do que disputar com o Jal, né? Então, assim, eu desafio qualquer pessoa a falar, o Jaldo não pode ser candidato por isso. E aí provar por A mais B, e aí não tem. E outra coisa, a mentira tem data de validade, né? É uma grande verdade. E está muito próximo. Só que quem fala que o Jaldo não pode ser candidato não tem credibilidade. Entendeu? Não tem credibilidade. Então, eles não têm nada a perder. Mais um processo, ou menos um processo para quem já foi preso. Assim, então, para eles falarem a mentira é natural. Então, para mim, não. Para mim, eu tenho vergonha na cara. Então, eu não tenho coragem de fazer essas coisas. Bom, então, essa dúvida já foi sanada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu vi na sua rede social e eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu vi que você é um empresário, né? Há quanto tempo você é empresário e que segmento você trabalha na sua empresa? Eu sou empresário desde 2005, né? Eu abri minha primeira transportadora em 2005. E desde então, eu sou empresário hoje. Porque a minha transportadora é minha e do meu irmão, do Caio, que é vereador, né? Hoje, nós não temos a transportadora. Nossa família tem a transportadora, mas nós não estamos mais à frente da transportadora porque está no nome da minha esposa e no nome da minha cunhada, né? Porque a gente não tem tempo mais para tocar de frente a transportadora. A experiência que a gente tem, meu pai ajuda, minha mãe ajuda, minha esposa ajuda, minha cunhada ajuda, mas a transportadora agora é de família. Eu ajudo, o Caio ajuda, só que nós não temos tempo mais de dar 100% de carga na transportadora por causa da nossa vida pública, né? E por que não está no nosso nome? Porque a gente não tem mais tempo de cuidar da parte bancária, de documentos, de assinatura, não tem mais esse tempo, né? Nós temos a transportadora, ajudamos na transportadora, mas não estamos à frente mais, que hoje é minha cunhada e minha esposa, mas a única coisa que a gente tem no nosso nome, meu e do Caio, é a JN Consultorias. A gente tem uma empresa de consultorias, que a gente dá consultoria que também está no meu nome, do meu irmão, da consultoria de transporte, de alguns negócios que a gente tem muito entendimento e que as pessoas procuram a gente, né, para dar consultoria em algumas partes de empresas. Então, essa transportadora virou um negócio de família. De família. Hoje é mais de família. E, para te ser sincero, quem toca muito de frente isso hoje, a transportadora, é meu pai. Meu pai que está muito à frente disso, meu pai que ajuda nos caminhões, em tudo que é nosso, dirige. A gente até parou agora de deixar ele dirigir, porque ele teve um acidente em Belo Horizonte, vindo, isso deve ter umas 3 semanas. A carreta virou em Belo Horizonte, então hoje ele fica mais de frente, mas eu e Caio estamos deixando ele sem dirigir um pouquinho, e a minha esposa e a minha cunhada toca mais de frente essa parte, né? Bom, legal. E aí vocês estão tirando o seu pai da direção, né? Deixando, bom, né? Deixando ele só na parte burocrática, né? Tudo tem seu tempo, Tudo, né? Bom, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, João. Eu vi algumas colocações suas nas redes sociais, e eu queria fazer a pergunta assim, eu vejo você falar assim, eu sou apaixonado por Paulo de Fronten. O que é ser apaixonado por Paulo de Fronten? É algo que ultrapassa a razão, né? Paulo de Fronten, para mim, é a cidade que meu avô ensinou minha mãe a amar, e minha mãe ensinou eu e meu irmão a amar aquela cidade ali de forma muito especial. Vou te dar um exemplo, né? Hoje eu tenho um filho de 10 anos de idade. E
eu ensino ele a amar a nossa cidade todo o tempo. E eu estou falando para você, Vinícius, uma coisa que é muito real. Nós podemos viajar para qualquer lugar desse mundo. Eu, minha esposa, meu filho, minha família. Dá 5, 6 dias, o meu filho, que tem 10 anos, fala assim para mim, já, pai, vamos para casa. Vamos para casa. Ele ama ficar em casa, ele ama a cidade que ele vive. Então, e quando eu vejo ele fazer esse tipo de coisa, eu vejo que eu estou no caminho certo, né? Ensinando ele a amar a cidade da forma que eu amo. E eu tenho o mesmo sentimento. Eu tenho os nossos negócios, a gente atua muito no Rio de Janeiro, né? Então, muitas das vezes eu e Caio, a gente tem que estar no Rio quase todo dia. E hoje, quase todo dia mesmo. Quando chega a tarde, minha vontade é entrar no carro e voltar para casa, no meu cantinho, estar com os meus amigos. Eu sempre falo, né, que a minha cidade, se eu for do sacolão do Marcos e da Zana até na padaria, eu falo que no mínimo 30 pessoas, eu cumprimento, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje, se você for morar no Rio de Janeiro e descer no elevador com 5 pessoas, as pessoas não te dão bom dia. Não você dá. não conhece. Então, é por isso que Não eu amo a minha conhece. cidade, eu amo o meu povo, eu amo o carinho que o Paulo de Fronten tem com a população, porque lá todo mundo é irmão mesmo. Lá você sai de casa, esquece a carteira em casa, precisa comprar um saco de cimento, você pode ter certeza que você vai comprar. Se você precisa pegar um remédio na farmácia, você pode ter certeza que você vai comprar e depois pagar. Você precisa comprar um pão na padaria e precisa botar uma gasolina no posto, você não precisa ter dinheiro. Você vai lá, resolve, depois você vai lá e paga. Você deixa teu carro com a chave na ignição e volta e as coisas vão estar lá. Ninguém mexeu no seu carro. Isso é o nosso maior patrimônio. Não, sem dúvida, isso é muito bom mesmo. Deixa eu entrar num assunto aqui, que é um assunto um pouco delicado, tá, John? Em relação à saúde, tá, hoje, em Paulo de Fronten. Na sua gestão, parece que você conseguiu fazer um convênio com a Universidade de Vassouras e os moradores de Paulo de Fronten podiam, naquele momento, fazer ali todo o tratamento, todo o cuidado no hospital. Hoje, essa situação, pelo que eu vi, não existe mais, né? Como está? É isso mesmo? Não tem esse convênio? Como está a situação de saúde para os moradores de Paulo de Fronten? Vinícius, o maior legado do meu governo que eu deixei para o próximo governo, eu tenho certeza disso, foi a questão do convênio com a Hospital Escola. Porque quando eu assumi o meu governo, em 2017 até 2020, a população estava muito desesperada, porque na campanha de 2016, as pessoas já falavam isso, Jaldo, pô, a gente chega no Hospital Escola, a gente não é atendido porque a gente tem que entrar direto pela emergência, porque eles não pagam, eles não repassam o dinheiro para o Hospital Escola. E aí, eu me lembro muito bem que o saudoso Marco Capucci foi em 2 comícios nossos, um em Morro Azul e um na praça. Rua de Malhardi, que fica no centro ali da cidade, e falou, eu tenho um compromisso com o Jaldo de mudar a saúde da cidade, falou tudo que ele tinha vontade de falar, eu falei. E quando eu assumi, eu e o Marcos fizemos uma força-tarefa, né, para resolver essa situação. E para você, telespectador que está aí nos assistindo, eu sei que vocês não têm obrigação de saber disso, mas existe uma sigla chamada PPI, que vem do governo federal, não sei se também do estadual é PPI, que você escolhe na PPI, você que é o gestor público, para onde você vai colocar os recursos que vêm dos governos, da saúde, para que você seja atendido com exame tal, com exame tal. Aí você vai, essa PPI eu quero para isso, eu quero para isso, eu quero... Eu peguei... Então é feito previamente. Isso. Eu sentei com o Marcos, me lembro muito bem, parece que eu estou falando e tem um filme na minha cabeça. Eu sentei com o Marcos e com toda a equipe do Hospital Escola, peguei todas as PPIs que estavam espalhadas no estado. Tinha PPI até em Campos, Macaé, Rio das Ostras e tal. E peguei todas e botei no Hospital Escola. Falei, Marcos... Que é o mais próximo, né? Peguei e perguntei para o Marcos, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto você me cobra para você assumir toda a minha questão de emergência da cidade?
que é o nosso hospital e o nosso posto 24 horas de Morro Azul. Quanto você me cobra para isso? E outra coisa, eu queria que nesse convênio que nós vamos firmar agora, tenha um leito de CTI, que não passe pelo CIGEG, que você possa dar uma atenção e tal. Ele falou, Jaldo, não se preocupe. Se eu pegar o hospital e o posto 24 horas, a saúde de Paulo de Fronten é minha, a responsabilidade é minha. Não é mais sua. Eu vou contratar os médicos, eu vou contratar os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, e a responsabilidade é minha. E a porta da escola está aberta para Paulo de Fronten, porque você pegou as PPIs e passou para mim, e pegou, e a gente está fazendo o nosso convênio. E assim foi feito. O Marco Capucci, como presidente da fundação, ele assumiu toda a saúde do município em urgência. O nosso hospital e o nosso posto 24 horas da cidade. E aí foi um marco. Eu não entendi, porque hoje eu posso até... as pessoas falam, uma vez eu conversei com ele, ele me falou sobre isso, que por ele ser meu amigo, o prefeito atual rescindiu o convênio com o Hospital Escola e pactou com um consórcio da Baixada Fluminense. Então, assim, não dá para entender por que foi feito isso, não entendo e nem sei porquê, mas foi um grande ganho para a população de Paulo de Fronten. Se você hoje pegar uma pesquisa, contratar uma pesquisa e falar, pô, você acha que o convênio que o Jaldo fez com a Universidade de Vassouras, ele melhorou a vida dos munícipes? E você acha que a perda do convênio piorou a vida dos munícipes? Você vai ter uma noção do que eu estou te falando, realmente. O Hospital Escola de Vassouras é uma referência hoje aqui na região. Na região. Muito grande. Não tem como a gente viver sem esse suporte. Eu não entendo tanto de saúde, mas eu fico um pouco assim espantado. Primeiro que assim, é uma referência e a proximidade. Uhum. A proximidade de Engenheiro Paulo de Fronten para Vassouras é 25 pequena, minutos. Né? Uhum. Então, assim, dá para ser atendido. Na Baixada, dependendo do local, é um pouco mais distante. Sim. E a questão da saúde, eu acho, sem dúvida nenhuma, um ponto de extrema importância. Você está concorrendo à Prefeitura de Engenheiro Paulo de Fronten. Uhum. Se você, caso vier a vencer, você pensa em reverter esse cenário da saúde? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Porque tem pessoas que... Vinícius, é muito fácil a gente falar aqui sentado numa sala com iluminação climatizada aqui, que a gente está aqui bem, e a gente está conversando. Uma outra coisa é a população sentir na pele. Imagina uma mãe, ela está gestante hoje, e ela não tem a noção aonde ela vai ganhar o filho dela. Imagina como está a cabeça dessa mãe. Sem dúvida. Porque ela não tem a referência de onde eu vou ganhar meu filho. Ela não tem isso. Imagina uma pessoa que ela vai fazer uma consulta e ela tem um diagnóstico e talvez ela precisa de um exame, uma biópsia para saber se ela tem ou não um câncer. E ela não tem aonde de agilidade, né? O tempo está contra ela, ok? Tem exames em Paulo de Fronten que as pessoas me falam, Jaldo, eu estou esperando há 2 anos, estou esperando há 1 ano e meio. E eu estou falando assim, exames de ultrassonografia, entendeu? E aí você fala... tira a capacidade de um tratamento, né? Não é? Então, assim, a gente precisa urgentemente que Vassouras volte a atender a gente de forma, assim, ágil, muito ágil. Porque se isso não acontecer, a população está sofrendo demais. Sim. E sofrendo na ponta, sabe? E sofrendo e não tendo um suporte de nem imaginar onde ela vai resolver isso. Entendeu? Eu falo isso, Vinícius, porque eu sou uma referência na cidade também na questão da saúde, porque eu já ajudei muita gente. Eu tenho muito conhecimento na área da saúde e as pessoas me ligam, as pessoas me mandam WhatsApp o dia inteiro falando sobre isso. Então,
Imagina. é uma coisa que a gente precisa resolver urgente. E tem que ser o hospital escola. Porque é o hospital mais próximo e é o hospital mais estruturado para receber a população. E ainda tem uma outra coisa, tá, Vinícius? Além de ser o mais perto, mais estruturado, já que a população já está acostumada. É de fácil acesso, já sabe, Não adianta né? eu mandar para o Hospital da Posse em Nova Iguaçu. Não vai resolver. Até porque lá ele já está saturado Já com a tem uma questão demanda grande, dos né? habitantes de lá, que o Hospital da Posse lá atende São João de Meriti, É ok? muita gente. Atende Belfor Roxo, atende Mesquita. Imagina atender Paulo de Fronten, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a saúde de forma urgente para resolver isso. É uma curiosidade, mas emergência é atendido no hospital, Sim, né? porque não pode negar socorro. Não pode. Nenhum hospital. Nenhum hospital. Uhum. Bom, deixa eu trocar de assunto aqui. Recentemente teve uma tragédia em Jerusalém de Fronten devido às chuvas, né? Uma situação extremamente delicada, né? Uma quantidade de chuva muito acima do normal. Sim. E a cidade realmente foi muito afetada. Muito. Você, como já foi prefeito, tem assim bons contatos dentro da política. Você conseguiu trazer alguma situação para a cidade, para melhoria, nesse caso das chuvas? Vinícius, muito bom você tocar nesse assunto, sabe por quê? No dia que aconteceu, começou essas chuvas, se eu não me engano, foi numa quarta-feira, eu estava em casa, por volta de umas 4 horas da tarde, recebi um amigo, né? No dia da chuva? No dia da chuva. Recebi um amigo e ele falou, eu sou evangélico, ok? Ele falou, pô, Geraldo, vai ter um culto lá em Nova Iguaçu, com um pastor que você gosta, vamos lá nesse culto e tal? Eu falei, vamos, pô, sim. Vou só tomar um banho, só por volta de umas 4 e poucas, 5 horas. Vou só tomar um banho. Você me espera? Espera. E aí estava eu, esse amigo e o meu irmão Caio conversando na sala da minha casa. E aí nós fomos para pegar o carro na garagem. O meu carro estava na garagem da casa do meu irmão. Nós fomos, e o carro desse meu amigo também estava na garagem da casa do meu irmão. Quando eu cheguei lá, o meu amigo virou para mim e falou assim, meu amigo e meu irmão, pô, vamos num carro só, para a gente bater no papo no carro, pô, senão vocês vão num carro, eu vou no outro. E esse meu amigo tem um sítio em Paulo de Fronten também. Ele falou, pô, na volta, em vez de eu dormir lá em casa em Nova Iguaçu, eu durmo aqui no sítio, trago vocês. Eu falei, tá bom. E nós fomos pro culto. Por volta de umas 7h30, ou 8 e pouco, 8h20, eu não lembro exatamente a hora, eu comecei a receber ligação de um amigo meu de Paulo de Fronten, que a casa dele estava inundando. Geraldo, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu liguei para um amigo meu que é bombeiro, e falei, Washington, por favor, vê com os liga para o bombeiro, vê o que você pode fazer, dá um pulo lá, dá uma olhada no que está acontecendo. Ele falou, já, eu não consigo nem sair de casa, porque a minha casa, a casa da minha mãe, também está passando, está caindo barreira, está um momento muito ruim. E o carro desse meu amigo, do Léo, que é meu amigo, é muito baixo, é um Corolla, é muito baixo. Eu falei, cara, liguei para um amigo meu, lá em Paulo de Fronten, que se chama Caio Caldas. Falei, Caio, vai na minha casa, pega meu carro e me pega aqui em Nova Iguaçu, que eu tenho que correr para Paulo de Fronten. Que tá todo mundo me ligando, que tá acontecendo, a chuva tá. Ele falou, tô indo lá. Quando ele pegou o meu carro, ele já não conseguiu passar em vários lugares. Em vários lugares. Ele falou, Geraldo, eu não consigo te pegar. Porque você não vai conseguir chegar em Paulo de Fronten, que a serra está interditada, a serra de Mendes está interditada, a provisória está interditada. Conclusão, você não consegue chegar aqui. E o Léo, esse amigo nosso que estava na igreja também com a gente, a casa dele em Nova Iguaçu, a gente não conseguia chegar, né? A gente não conseguia chegar. Que lá também choveu muito. Choveu muito, muito, muito. E a gente começou a pensar, então vamos dormir no hotel, vamos para o centro do Rio, vamos para a Barra da Tijuca, vamos para algum lugar dormir, né? E aí a esposa dele ligando para ele, eu já não conseguia mais contato em Paulo de Fronten, porque lá no meu sítio acabou a luz, a internet arrebentou os cabos, eu já não conseguia mais contato com ninguém. E nós dormimos no Rio. Conseguimos chegar na casa do Léo, dormimos lá na casa do Léo,
No outro dia, eu fiquei desesperado, falei, eu vou procurar ajuda. Fui para o Palácio Guanabara para falar com o Thiago Pampolha. Cheguei lá, eu tive a informação que ele não estava... O Thiago é o vice-governador? Vice-governador. Ele não estava no Palácio, eu estava em Brasília. Liguei para ele. Thiago, estou precisando de ajuda, a cidade está ilhada, não consigo chegar, tal. Falei tudo para ele, ele falou, Geraldo, fica tranquilo, o governador já está sabendo, e a gente não vai medir esforço para ajudar Paulo de Fronten. Quando eu cheguei em Paulo de Fronten, foi no outro dia, eu dei a volta, o Japeri, Miguel Pereira, cheguei em Paulo de Fronten, cara, estava indo, assim... Cenário de destruição. Cenário, né? de guerra, louco o negócio. E aí a gente... começou a ajudar da forma que a gente achou que deveria, que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero fazer política no momento tão crítico que a cidade passou. A gente foi ajudando da maneira que a gente pôde, né? E achei uma loucura, aí eu vou falar para você, achei uma loucura, o prefeito andando de moto para lá e para cá. A função do prefeito não é coordenador de limpeza urbana. A função de prefeito é administrar, ainda mais administrar crise. Caos, né? Aí que você tem que mostrar que é bom. Se fosse prefeito, ali não era o local dele estar, o local dele estar era em Brasília pedindo ao Lula. Recurso, né? Ajuda. Se eu sou o prefeito, eu boto a equipe toda na rua, caminhão, máquina, pego as merendeiras do colégio, em vez de entregar a cesta básica naquele primeiro momento, porque muita gente perdeu o fogão. O que adianta eu entregar a cesta básica se ela não tem como fazer comida? Se muita gente usa fogão de lenha e estava tudo molhado. Ali ele tinha que pegar todos os colégios, todas as merendeiras, pegar todos os mantimentos que ele arrecadou. Fazer uma base, né? Fazer uma base e as merendeiras fazer comida pronta. E aí cada bairro com a sua localidade procura o colégio mais próximo e vai ali para comer. Aí ia ter um café da manhã, um almoço e um jantar para toda a população que necessitar. Entendi. E naquele segundo momento, aí sim chega a cesta básica. Mas primeiro matar a fome de quem precisa. E aí sim, bota a equipe toda na rua, monta essa estrutura de comida para a população, né, de água, e aí nos a água tinha muita falta isso também. Isso aí, nos colégios, conversa com donos de hotéis, alguma coisa para a questão da higiene também, tomar um banho, fazer alguma coisa, ver qual o colégio que tem estrutura para isso, que não tiver o local mais próximo que possa utilizar isso, a parceria com um hotel que possa dar esse suporte no primeiro momento, né? Ou a própria casa. Até porque os hotéis ficariam vazios, infelizmente. Lógico, não tinha para onde, nem como chegar. E aí, o que acontece? Eu botava a equipe na rua, botava umas 2, 3 equipes só fotografando e pegando os vídeos das famílias que mais sofreram, ok? Porque se eu chegar lá, e o que eu faria? Pegava um avião e ia para Brasília. Pedia o André Ciliano, que é um amigo da região, um parceiro, que hoje está muito ligado ao Lula, muito ligado, né? E, André, eu preciso falar com o Lula 4 minutos. Pode ser na hora do almoço, pode ser à tarde. Eu vou ficar sentado aqui o dia inteiro, só pede ele 4 minutos. Porque, Paulo de Fronten, você não toca o coração do presidente da República pelo tamanho da cidade. Uma cidade de 15 mil habitantes, 14 mil habitantes, não é o voto que vai tocar o coração de um presidente. Mas se você mostrar a imagem do que realmente está acontecendo, com certeza ia tocar o coração. E aí, aqui, presidente, eu queria te mostrar as fotos, os relatos das pessoas, a serra está acabada. E o que eu queria de você, presidente? Eu sei que o exército de Paracambi vai dar suporte para Paracambi, que também foi muito afetado. Mas você tem exército, você tem batalhão, quartel, Santa Cruz, você tem os fuzileiros navais, você tem... Tem Valença aqui, né? Deodoro, você tem em vários lugares. Pega 100 homens e me dá. 30 homens que saibam mexer com motosserra. Pega 50 homens que possam me ajudar na retirada de entulho, máquina desses quartéis que estão parados, que você não está utilizando, caminhão-pipa, caminhão caçamba, manda para mim, pelo amor de Deus. Tudo que você mandar, você vai me ajudar.
com certeza ele ia falar, já, liga pro coronel, tô ligando pro coronel tal, chega no Rio, procura o coronel tal, e já... Porque eu falo, coronel, lá eu tenho um campo de futebol no Adrianino, que dá para você colocar barraca e eles ficarem lá bem acomodados, e tem um campo em Sacra Família. Um antigo campo, né, que o prefeito destruiu. Um local que era um campo de futebol em Sacra Família, que dá para montar essa estrutura, para atender eles, e a comida por minha conta. Ok? O atendimento lá por minha conta, só manda isso. Agradecia a ele, voltava para o Rio, passava no Palácio Guanabara, governador Cláudio. Queria te mostrar essas fotos, como eu mostrei para o governador, para o presidente Lula. Me ajuda. Você tem a Secretaria de Meio Ambiente, você tem o DER, você tem a Secretaria de Agricultura. Se o senhor mandar 2 máquinas, 2 caminhões-pipas, gente, né, que possa me ajudar do Corpo de Bombeiro, da onde o senhor achar que deve dar para sacar algumas pessoas de algumas secretarias para ajudar nesse momento muito difícil, me ajuda. Vinícius, em 2 dias, quando eu voltasse para a cidade, eu ia voltar com o exército para resolver realmente a situação da cidade. E aí, vou te dar um exemplo. A chuva passou. O que foi resolvido? Nada. Ele andou de moto para lá e para cá. Não resolveu nada. Para você ter uma noção que foi me passado. Ele... cara, é surreal essas coisas. Ele pegou um helicóptero do bombeiro, foi para Palmeiras da Serra para ver o que estava acontecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo sabe que um helicóptero, ainda mais um esquilo, ou qualquer outro helicóptero daquele porte, cabe 4, 5 pessoas no máximo. O que ele foi fazer em Palmeiras? O que ele tinha que colocar um médico dentro do helicóptero para que, quando ele pousasse lá, ok? Se alguém precisasse de um atendimento rápido, o médico estaria dentro do helicóptero, ok? E aí ia dar o primeiro socorro. E aí, hoje, quando ele voltasse no helicóptero, ele passava o relatório para o prefeito. Ó, prefeito, a situação dele a situação lá está assim, a gente precisa disso, precisa... Ele não ia resolver nada. Aí falou que ele subiu e perguntou, olha só, quem aqui está precisando de remédio? As pessoas entregaram as receitas para ele. Até hoje, não chegou nem o remédio e nem as receitas. Então, assim, não dá para brincar, não dá para fazer política. Então, você acha que foi muito moroso a busca por solução? Não foi, até hoje não teve solução. Se você for hoje andar na cidade, você vê os matos todos invadindo as ruas. Muitos lugares ele não tirou as barreiras, ele abriu um caminho, então a barreira está para cá e para lá, e aí você sabe que tem as chuvas de março, que finaliza aí o verão, pode acontecer uma outra tragédia com isso, porque... Não retirou. A água vem, bate no barro, o barro vira um mingau, entra nos bueiros, vão entupir nos bueiros, vão para dentro do rio, pode acontecer uma tragédia. Aí depois vai falar, não, foi uma tragédia. Não foi uma tragédia natural. Teve as chuvas que já estava... Todo mundo sabe que são as águas de março que fecha o verão, né? Sim. Não é novidade. Então, não é novidade para ninguém. Então, ali não foi isso. Ali foi falta de gestor. Hoje, o município vive uma coisa muito ruim, que não tem liderança. Virou um bando. Todo mundo manda, todo mundo faz o que quer e não tem uma liderança para coordenar. Faz isso, faz aquilo. Vamos fazer o que realmente... É a mesma coisa de você pegar o presidente da CSN e colocar ele para trabalhar lá no forno. Você está pegando um cara com uma experiência 1000 de um network. Para ver como é que está o grau, a temperatura. Não tem jeito. Você, com network que poucos têm nesse país, sim, para estar lá. Então, cada um tem sua função. Tem o cara do forno e tem o presidente, que tem que tocar aquilo ali. É a mesma coisa você pegar o maestro de uma orquestra e botar ele para tocar sax. Você está jogando Está no lugar errado. Profissional. Entendeu? E isso que você está colocando aqui é uma coisa que me chama muita atenção. Lógico que a quantidade de água foi uma quantidade acima do esperado, né? Lógico, e isso é difícil. A gente não está culpando. Mas a gente sabe que há risco, né? Uhum. Pela cidade ser praticamente em morros, né? Há um risco, né? Sim. Grande. Você acha que falta uma gestão de botar recursos públicos onde tem necessidade? Porque, por exemplo,
A gente acabou de vir de um carnaval. Um carnaval com gastos elevados, né? Eu olhando de fora, parece uma cidade que não tem dificuldade financeira, não passa por nenhuma dificuldade financeira pelo gasto que foi feito. Você entende que o dinheiro tinha que ter ido para uma prevenção, mesmo acontecendo uma quantidade de água, iria acontecer situações de deslizamento, né? Não tem como resolver tudo, né? Uhum. Mas você acha que não vai dinheiro onde tem que ir e vai muito dinheiro onde se perde muito rápido? Vinícius, esse governo foi o pior governo da história do município. Vou te dar um exemplo, né? Isso que você está falando é real. Primeiro, vou te dar um exemplo da prevenção, ok? Lá tem um bairro que fica próximo ao Jardim Novo Rodeio, onde mora até o secretário lá de Turismo Galo, mora a subsecretária de Educação, a Mônica, que é o São Lourenço, que antes dessa grande chuva, teve uma outra chuva que já encheu a igreja, que tem uma igreja lá, já encheu algumas casas, encheu as casas na Real de Sá. Essa chuva aconteceu quanto tempo antes? Se eu não me engano, um mês. Um mês? Um mês, 20 dias, ou que já tinha deixado dias, um estrago. Já tinha deixado um estrago. Eu não estou dizendo que essa grande chuva não ia acontecer, ia deixar um estrago. Mas se ele, naquele momento, ele faz uma prevenção, draga o rio, limpa o rio, podia minimizar esse problema, ok? Até porque já estava claro que aquele rio estava necessitando disso devido ao que aquela população ali já passou e não foi feito. E essa questão do desperdício do dinheiro público que você falou é verdade. Se você olhar para o município do jeito que ele gasta o dinheiro, é surreal. E eu aprendi uma coisa com meus pais desde pequeno, que dinheiro não aceita desaforo. É verdade, é uma grande verdade. Okay? Dinheiro não aceita desaforo. Depois que você perde, você não recupera mais ele. Você pode recuperar outro. Você pode ganhar outro, mas aquele que você perdeu, é uma grande perdeu. Verdade. Né? E aí, quando você olha o município, cara, você vê um carnaval de 3 milhões, 2 milhões. Irmão, dava para fazer... luxuoso. Dava para fazer o mesmo carnaval com 300, 400 mil e economizar 2 milhões e 600. Economizar 2 milhões. Para que num momento desse, você poderia alugar quantas máquinas você precisasse, você poderia alugar os caminhões em momentos de urgência, comida, ok? E várias outras necessidades. Mas quando você vê o dinheiro sendo jogado fora, mas isso não é ali, né, o Vinícius? Você viu do carnaval agora. Eu vou te dar alguns exemplos, assim, grotescos do que a gente está vivendo. A gente está acabando de falar do convênio com o Hospital Escola, ok? No meu governo, o convênio com o Hospital Escola, eu pagava em média 360, 380 mil mês e atendia. O Maneco hoje, ele fez um contrato lá para atender a saúde de 1 milhão e não atende ninguém. Mês também. 1 milhão mês. Você tem noção? Lá a gente tem um arco lá na entrada da cidade. Chegando na entrada da cidade, o arco deve ter, se tiver de comprimento, ele deve ter uns 20 metros de comprimento, 30 metros de comprimento, de altura, mais uns 6, 7 metros de altura. Ele gastou 1,5 milhão para embolsar e pintar. E até hoje ninguém entendeu para quê, com qual finalidade. Dava para fazer outro, né? Ele queria comprar um morro por 1,5 milhão. Os vereadores não deixaram. Meu irmão encabeçou, os vereadores vetaram. Ele queria comprar um morro por 1,5 milhão, que não ia chegar a lugar nenhum. A cidade que mais tem é morro. Sim. Ok? E aí você vê o dinheiro sendo jogado fora a todo minuto. Agora. Meu irmão fez um vídeo. Ele tem uma prefeitura a 50 metros da praça, ele tem uma Secretaria de Assistência Social, ele tem um CRAS ali no Espaço Ferrini, que é... Tudo próximo. Não, 300 metros de carro, tudo próximo. Ele montou uma estrutura na praça, com ar-condicionado, E aquela estrutura é para quê, especificamente? Se você souber, me conta. Não tem para quê, não tem porquê.
é para dar dinheiro para algum empresário, pô. Não tem uma função. Não tem função. Porque o que faz ali pode fazer na prefeitura, pô. Sim. O que faz ali pode fazer num CRAS, lá dentro do Ferrini, pode fazer em qualquer outro lugar, pode fazer na Secretaria de Assistência Social, pode fazer na Secretaria de Educação, que é também no centro da cidade. Para quê? Por quê? Aí você vai faltar em algum lugar, né? Lógico, e está faltando. Se você for na cidade hoje, você não consegue andar de carro. É buraco para tudo quanto é lado. Para você ter noção, o básico, que é a limpeza das ruas, dos bairros, não está acontecendo. É mato para tudo quanto é lado, é buraco para tudo quanto é lado. A cidade está acabada. A educação, meu irmão, uma vergonha. A saúde, uma vergonha. Nada na cidade funciona hoje. Isso é um dos motivos desse programa existir, porque eu acho que a gente tem que falar sobre quem se fala muito de política federal, né? Se fala de Lula, de Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que falar mais da nossa cidade, porque tudo aquilo que a gente dá luz, eu acho que ajuda a dar solução. Então, o objetivo nosso é falar da política, para que a gente possa entender e fazer cada vez melhor as escolhas. Deixa eu só voltar aqui num ponto aqui que eu te perguntei, que com a sua influência, se você tinha conseguido trazer algum benefício para a cidade naquele momento de tragédia que houve na chuva. Acabou que você relatou vários acontecimentos ali, mas junto ao vice-governador, você conseguiu especificamente alguma melhoria, alguma ajuda para a cidade? Levamos máquina e levamos caminhão Vacol para limpar. Caminhão Vacol é o quê? É um caminhão que desentope os bueiros com a pressão da água. Entendeu? Os bueiros que estão... Para poder liberar, água, poder ir embora. Ir embora com mais tranquilidade. Porque o que acontece? Quando o bueiro está entupido, quando vem a chuva, para a água não desce e aquilo vai enchendo. Volta a encher de vira novo. Uma piscina, as ruas viram uma piscina. Sim. E é para isso. Ali é para poder a água ir para o caminho dela. Para o rio lá e ir embora. Vai com Deus. Né? Entendi. Deixa eu tocar num assunto que você chegou a abordar ele aí um pouco. Eu dei uma olhada no IDEB e eu vi que a educação em Engenheiro Paulo de Fronten, ela é a pior em relação às cidades vizinhas, né? Ela perde para todas as cidades que estão ali em volta de Paulo de Fronten. E ela tem um índice muito baixo. Isso é ruim porque a gente vai formar crianças com uma qualificação ruim, isso é ruim para o emprego, né? Bom, deixa eu perguntar para você diretamente, como você vê a educação hoje no município e o que pode ser feito para esse cenário melhorar? Porque o emprego, as pessoas vão precisar estar qualificadas. Se não tiver qualificada, vai piorando cada vez mais o cenário. Como é que você vê isso e o que você poderia fazer para trazer melhor em relação a esse item? Vinícius, quando eu falo que a cidade está sem liderança, eu falo praticamente num todo. Né? E o que acontece? E na educação é nada diferente. Tenho certeza que a culpa não são dos profissionais, porque eu já fui prefeito, e na minha época de prefeito, se você pegar os números, como dizia o Bolsonaro em debate, ele falava, dá um Google aí, né? E aí eu quero falar para você, dá um Google aí. A culpa não são dos profissionais, são da falta de capacitação dos profissionais, de falta de incentivo, porque quando eu fui prefeito, eu climatizei todas as salas de aula, todas. O meu filho estuda em colégio particular e na sala dele não tem ar-condicionado. Mas lá em Paulo de Fronten, todas as salas de aula têm ar-condicionado. Ok? Eles não conseguiram dar manutenção nos aparelhos. Olha que loucura isso. E hoje não funciona o ar-condicionado? Não funciona. E nem ventilador. Caramba, a maioria deles. Nesse calor que está sendo feito agora, esse verãozão. Imagina um profissional sabendo que com a satisfação de trabalhar ali, né? E num calor, mais uma vez eu vou falar para você, Vinícius, é muito fácil a gente falar disso que a gente está falando sentado aqui, numa sala climatizada, numa sala legal, a gente batendo um papo. Imagina um professor, às vezes numa sala com 20, 30 alunos, num calor de 40 graus, todo mundo gritando, todo mundo irritado, porque o calor irrita.
Sim, né? irrita O mesmo. calor incomoda. E aí você pode cobrar desse profissional o melhor dele, não tem como, porque você não entrega para ele o melhor. Sim. Por que você cobra o melhor se você não entrega? Né? E aí a, a, não tem capacitação, não tem uma questão, com toda a humildade. A secretária de Educação foi uma das piores que já passaram pelo município. E aí os números estão mostrando isso, como você mesmo disse. Não é uma coisa que eu falei, não. São os números. Sim. Ok? Os números são ruins. Os números são ruins. E aí a secretária não tem liderança no grupo, não é uma pessoa que tem, não é de bom trato com os funcionários, é rude, não entende do que fala, ok? Porque para você mandar, você tem que saber fazer. Sim. Ok? E não é no grito que se resolve, é dando exemplo, né? E falta de carinho com os funcionários, falta de respeito com os funcionários, isso é muito relatado, ok? Isso tira satisfação, né? E aí, o que acontece? Aí você vê coisas acontecendo na cidade que nunca aconteceram. Vou te dar um exemplo claro aqui. Eles foram entregar ovos de Páscoa para as crianças em abril. E chegou os ovos estragados para as crianças. Ok? E eles pagaram no ovo de Uma Páscoa. surpresa, então. Eles pagaram mais do que um ovo garoto. E era um ovo de Lacta. alguma marca, não? Não tinha marca. Caseiro? Era para ajudar algum empresário. Com certeza era, porque não tem porquê. Se você pode comprar um ovo lácteo garoto e você paga mais caro pelo um ovo que não tem nem Não tem nome, marca. não tem marca, não tem nada que possa te respaldar. Tem um E os porquê ovos atrás. estavam estragados, Estragados. de chocolate? Estragados. Isso não foi eu que contei, não. Saiu no UOL, saiu na Globo, saiu em todas as mídias sociais que você imagina da região. Saiu nas grandes nomes jornalísticos. Uma do curiosidade, nosso esse país. dinheiro voltou para o município? Voltou nada. Voltou nada. E aí eles No compraram. lixo. Não, e aí eles compraram outros ovos para tentar enganar. Tipo assim, então ele vai ter que entregar. Mas o pior já tinha acontecido que vários alunos passaram mal com aquele chocolate estragado. Então, assim, aí você vê o retrato da educação do município. Ok? E aí você vê, cara, o que eles estão fazendo com isso? E aí eu não quero culpar nem A e nem B, tá? Eu não quero fazer aqui culpa. Agora, semana passada, esqueceram um aluno dentro do ônibus. Eu acho que por mais de 3 horas dentro do ônibus. Esqueceram. Foram Chegou entregar na os garagem, alunos, botou lá. botou o ônibus na garagem. Quando foi ver, tinha uma criança dentro do ônibus. Caramba. Tem noção? Então são coisas que eu não estou falando, Imagina a não. mãe dessa criança, hein? Não, Desespero. irmão, Deus me livre e guarde, eu só tenho um filho. Imagina num calor desse acontece uma desidratação e essa criança vem a óbito. Quem ia culpar? Sem dúvida. Porque, assim, é um momento muito difícil. Eu tô perguntando isso porque, assim, acho que todo resultado, ele tem alguns fatores, mas a gestão, ela é a principal, né? Para que a gente consiga melhorar, tem que ter foco, né? Sim. Tem que ter objetivo, tem que ter um trabalho tem que ter específico. E liderança, para que isso ocorra. Deixa eu fazer uma outra pergunta que eu vejo muito em vários municípios. Eu vejo a quantidade de carro comissionado em município. Estou falando de uma maneira geral. Vou falar de Paulo de Fronten, mas vou falar de uma maneira geral. É uma quantidade grande de cargos comissionados. E Engenheiro Paulo de Fronten não é diferente. Há uma quantidade grande de carros comissionados. Como é que você vê isso? Como é que você daria uma solução para esse caso? Porque, assim, logicamente que quem está sendo gestor tem que pensar em várias coisas, né? Então, eu queria que você desse o seu entendimento em relação aos cargos comissionados que tem e o que você entende de agora. Vamos supor que você venha a vencer. O que você poderia fazer agora e o que você poderia fazer um pouco para frente, assim que você tivesse mais organização da máquina? Vinícius, hoje, os cargos comissionados da prefeitura são de extrema importância. E aí eu não quero fazer aqui a quantidade, se é muito, é pouco, não quero fazer isso.
porque é de extrema importância. Porque hoje o maior empregador da prefeitura, o maior empregador da cidade é a prefeitura. E quando a gente fala em desemprego, a gente mexe diretamente na vida das pessoas. E hoje a maior doença do século se chama depressão. Ok? E às vezes você pega uma pessoa que trabalha na prefeitura, um jovem que está ali tendo o primeiro emprego, a primeira oportunidade dele, manda embora, você não sabe a cabeça dele como é que vai ficar. E às vezes ele pode se menosprezar, achar que ele não é ninguém, que ele não é capaz, entrar num quarto e não sair mais. Ok? Aí você fala, isso não existe. Existe sim. Existe e é real. Ok? Então, eles são de extrema importância, não só para a máquina pública, quanto para a vida do município. E aí sim a gente tem que fazer um trabalho de geração de emprego na cidade, que isso não é do dia para a noite, não vai ser em 4, não vai ser em 8 que a gente vai ter um resultado 100% do que a gente sonha, mas que tem que começar a ser feito. Para que as pessoas consigam um emprego dentro da cidade, e aí, através do turismo, através de pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas não têm como ir para Paulo de Fronten devido à questão de logística. A chegada na cidade é difícil. Haja visto, hoje a Serra de Paracambi está fechada. Imagina se a gente tem empresas ali dentro e que necessita de matéria-prima chegar e aí, imagina o custo. Eu sei porque eu tenho a minha família tem transportador. Tudo que você compra hoje, até esse copo, envolve o transporte. Sim. Tem mercadorias que o preço do frete é mais caro que da própria mercadoria. Ok? Sim. A mercadoria é tão barata que o preço do frete é mais caro que a mercadoria. Ok? Vou te dar um exemplo claro aqui, dependendo do local. Se você for transportar um sal, daqui para São Paulo, eu tenho certeza que o frete vai ficar mais caro que o valor da carga. Da mercadoria. Ok? Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Né? Então, assim, aí você fala, caramba, é verdade. Questão do papel. O frete pode encarecer, dependendo da localidade, ficar mais caro que a própria mercadoria. Então, assim, quando a gente vê isso, você fala, caramba, não dá. Não é agora. A cidade não está preparada. A gente tem que preparar a cidade para isso, para essa mudança. Eu entendi esse ponto de vista, mas deixa eu fazer uma pergunta que é uma colocação que eu vejo, tá? Uhum. Em relação aos carros comissionados. Eu sei que cada gestão precisa Sim. de carro comissionado, Lógico. porque precisa de pessoas específicas para fazer funções específicas e tem que ter. Eu não sou contra o carro comissionado. Eu só me coloco contra a quantidade de carro comissionado em algumas cidades e eu fico pensando se de repente não seria importante, em certo momento, abrir concurso público, já que tem carro comissionado em quantidade grande, por que isso não se torna um concurso para que a pessoa possa viver ali e ter a certeza do seu emprego, independente de quem ganha e quem perde? Vinícius, o meu medo, e eu acho que também a cidade precisa do concurso público. E aí, mais uma vez, a gente tem que preparar os munícipes para o concurso. Okay? Para a Porque população poder aproveitar. É né? até uma covardia você pegar um pai de família que já trabalha na prefeitura, vamos lá, há 15 anos. Ele está ali, ele trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde. Ele chega em casa, ele faz um bico, capina um morro, ou capina um terreno de alguém, para ter um upgrade no salário dele, uma melhora no salário dele. E aí você abre o concurso e aquele garoto que está lá em Niterói, que está lá lá na tua cidade, lá em Vassouras, fazendo cursinho há 3, 4 anos, ele vai ter mais chance. Muito mais chance que o morador que está ali. E vou falar uma coisa para você, e é o que eu sempre falo. Uma cadeira não ensina mais que a vida. Você pode ter certeza disso. Às vezes você você abre um concurso para eletricista lá na cidade. Aí você pega um
um eletricista que tem vários currículos na vida dele, fez vários cursos, fez todos os cursos que ele poderia ter feito. E tem o eletricista lá da prefeitura, que ele nunca fez um curso, mas ele aprendeu com a vida. Ele aprendeu com um amigo que era eletricista, ele aprendeu com outro. Vai perguntando aqui, vai perguntando ali, vai e a experiência de vida dele, ensinou para ele, eu tenho certeza, muito mais que aquele cidadão que ele tem os cursos, mas nunca botou a mão num fio, nunca tomou um choque. Nunca fez, né? Então, eu não estou dizendo que esse que nunca botou a mão num fio e tomou um choque, ele não mereça a vaga. Não estou dizendo isso. Ele merece a vaga sim. Mas a gente não pode esquecer desse aqui que deu a vida pelo município também. Sim, entendi. E aí, quando você vai fazer o concurso, você não é igual à disputa. Ela é desproporcional. Porque o cara está aqui estudando e o outro está trabalhando para levar comida em casa. Então, eu acho que tem que ser feito concurso sim, mas primeiro preparar. Fazer cursos preparatórios. Curso preparatório dentro da prefeitura mesmo, dentro da prefeitura, para dar oportunidade para as pessoas sim, de Paulo de Fronten. Para eles. Entendi. Para eles fazerem concurso, para quê? Para que eles consigam passar nesses concursos e poucas pessoas de fora consigam passar. Porque o que acontece? Quando uma pessoa de fora passa no concurso da nossa cidade, nem o dinheiro gira na cidade. Ele recebe e gasta fora. Sim. E aí o nosso dinheiro, que é tão suado, que vale tanto para a nossa cidade, que é uma cidade muito pequena, e que passa apertos como qualquer outra, o dinheiro está lá fora, não está aqui dentro. Entendi. Então a preocupação maior é que o dinheiro fique em Engenheiro Paulo de Fronten. E que os empregos, a maioria dos empregos, é um processo gradual para que ocorra. Vamos fazer. Vamos fazer agora e não vamos pensar no amanhã. Né? Eu acho que é uma preocupação para gestor da cidade, eu acho que é uma preocupação justa. Eu acho que tudo planejado fica mais fácil. Sim. Okay? Bom, deixa eu pedir aqui um favor para você que está aqui assistindo. Se você ainda não botou o okzinho, e se você não se inscreveu, se inscreve. Ó, você não sabe como é importante. A gente está começando esse trabalho, a gente está já alcançando várias cidades. Ajuda a gente a chegar em mais pessoas para que a política municipal seja falada e a gente possa cada vez ter melhores opções e aí sim a gente possa reclamar da política. Mas primeiro a gente tem que ouvir e falar de política. Vou fazer uma pergunta para você, eu vou fazer até a última pergunta, antes de eu fazer a consideração final para você. Você já foi vereador, já foi prefeito da cidade de Engenheiro Paulo de Fronten. Eu sei que a gente não tem o poder de voltar atrás, mas se você tivesse essa capacidade, você faria algo diferente do que você fez na sua primeira gestão? Faria. Faria algumas coisas bem diferentes. Uma das coisas que eu faria, porque quando eu peguei a cidade muito destruída, não só a própria cidade, quanto as contas públicas. Né? Eu, como gestor, como administrador, quando eu olhei aquilo, eu me assustei, assim, tomei um susto gigantesco. Vou te dar um exemplo. No dia da posse, no dia 1º de janeiro, eu sentei na minha cadeira. Primeiro gesto meu dentro do gabinete, eu sentei dentro da minha cadeira, eu, por ser evangélico, fui fazer uma oração e agradecer a Deus por aquele momento. E aí, nisso, estava cheio de gente já querendo entrar no gabinete para falar comigo. O pessoal, né, mais chegado. E aí, eu me lembro, a minha tia Celia, ela era secretária de saúde. E ela tinha ido, o que eu fiz? Eu já indiquei os nomes dos secretários e falei, cada um já vai para a sua respectiva secretaria e aí vamos começar o dia. Minha tia Celia chega no meu gabinete, assim, 20 minutos depois, correndo, e fala para mim assim, já acabou a sua questão de agradecimento a Deus, de agora vamos fazer porque já tem uma bomba. Eu falei, qual é a bomba? O hospital não tem oxigênio mais, está acabando daqui a algumas horas e a gente tem que tomar uma decisão e tem uma dívida com a Aite Martins de não sei quantos mil que a gente tem que negociar, mas não vai dar tempo. E eu falei, o que você acha que a gente tem que fazer? Liga para o Caput
e pede ele para transferir os pacientes daqui para Vassouras até a gente tomar pé das coisas e ver como que a gente vai fazer. Ok. Liguei para o Caput. O Caput falou, vê quantos tem aí, manda para cá para Vassouras, que eu vou te ajudar. O único carro que estava funcionando bem na garagem, o resto estava tudo sucateado, a maioria deles, era uma ambulância, eu botei a ambulância. Quando chegou no centro de Vassouras, o que aconteceu? Que a ambulância saiu do asfalto, pegou o paralelepípedo, alguém dentro, que eu não sei quem é, soltou os calços do motor e deixou frouxo. O motor caiu no chão da ambulância. Que isso? Ok. E aí a gente pediu ajuda, o Caput foi, mandou a ambulância, transferimos todo mundo para lá. 3, 4 dias depois, cortaram a luz da prefeitura, de todos os espaços públicos da prefeitura, por falta de pagamento. Tive que renegociar com a Light. Então, para você ver o nível que estava, né? Como eu peguei a prefeitura. E aí, nesse desespero... Bombeiro, né? Apagando incêndio. Eu fui apagando incêndio o tempo todo. E aí, e uma das coisas que eu sou bom, isso eu tenho certeza que eu sou bom, é em fazer amigos e ter network. E aí, eu falei... Quando eu peguei as contas, eu falei, não tem jeito de resolver com a prefeitura. Eu tenho que buscar dinheiro fora. Não tem jeito. Só para você ter noção, a cidade estava com mais de 70% do seu orçamento comprometido com a folha de pagamento, aonde o Tribunal de Contas do Estado diz que só pode chegar no máximo a 54%. Que já é muito, né? Não é? E estava muito mais de 74, 75, eu não me lembro ao certo, com a folha comprometida. E aí eu falei, eu tenho que resolver. E aí fui no Estado, fui para Brasília, e agora o que eu faria se o tempo voltasse? Eu faria tudo isso que eu tinha feito, mas também andaria na rua, ouvia a população, entendeu? E porque, às vezes, Vinícius, o que eu sonhei para Paulo de Fronten, ou para aquele bairro, não era o que a população necessitava naquele momento. Ok? Sim. Às vezes, eu fazer uma quadra naquele bairro ali era importante, mas naquele momento ali a população queria que eu trocasse um latão de lixo que estava ali estourado, colocasse um latão, limpasse a rua de forma diferente, ou trocasse uma lâmpada. E eu por não estar próximo da população, por estar correndo atrás de recursos para realizar o sonho Você se afastou. que era da população, acabei me afastando da população. Que hoje eu acho que foi um grande erro meu, que se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente. Eu continuaria tendo network, indo na Brasília, que é importante, mas eu tiraria 2, 3 dias da semana para viver de perto, para andar na rua, para andar no bairro e ouvir da população. Não ouvir de pessoas próximas, ouvir realmente da população e ter uma ressonância, né, real do município. E um outro, não posso dizer erro, né, mas um outro momento difícil também, que eu faria totalmente diferente, foi que quando eu assumi a prefeitura e peguei esses números, né, que estavam muito, muito ruins, muito, mas muito mesmo, eu fiquei com medo. O pagamento da prefeitura era no último dia do mês, e eu passei o pagamento para o 5º dia útil. Só que, assim, poucas vezes eu paguei no 5º dia útil, mas sempre paguei no 2º, no 3º, no 1º. Mas se o tempo voltasse atrás, eu faria um compromisso com todos o funcionalismo público de Engenheiro Paulo de Fronten, que eu iria pagar a folha de pagamento e os funcionários no último dia do mês. Não iria mexer nessa data nunca mais na minha vida. Que aí eu tenho certeza que foi um erro. Por mais que eu não atrasei nenhum salário, por mais que eu só mudei a data, mas infelizmente aquilo que eu falei, por não ter ouvido, eu acabei mexendo na vida dos funcionários que tinham cartão de crédito vencendo no início do mês, que tinha uma conta que ele já está acostumado, né, a pagar no 1º, no 2º dia útil, que eu faria diferente. Então, se Deus me der uma oportunidade hoje, a primeira coisa que eu faço
é colocar o pagamento para o último dia do mês, assim como foi durante anos e anos e anos. Não mexeria mais nesse calendário. Bom, eu espero que você tenha gostado. A gente bateu um papo aqui bem legal. A gente tinha outros assuntos, mas o tempo aqui já está encerrando. Então eu quero te agradecer. E eu vou deixar, Geraldo, para você encerrar, dando as últimas palavras, dando as últimas considerações aqui para o público que está nos assistindo e você finalizar essa nossa entrevista. Vinícius, só para finalizar, eu queria deixar uma coisa clara aqui para o seu canal, né? Eu te informei, para todo o público, que quando você falou da saúde, eu acabei esquecendo de falar alguma coisa muito importante. Na época que eu fui prefeito, eu investi muito pesado na saúde e também na educação. Eu queria falar bem da educação. Eu troquei todos os mobiliários escolares de todas as escolas. Okay? Eu tirei uma creche que estava lá no bairro da Borracha, pequenininha, onde as crianças viviam num calor danado, um lugar apertado, os funcionários tinham dificuldade, porque era um lugar abafado. Eu peguei essa creche, levei lá para o bairro da Barreira, hoje é uma creche muito maior, mais arejada, que as crianças têm muito mais oportunidade de ter uma vida bem melhor naquela creche. E é essa creche que virou padrão? Não, isso que eu ia te falar. E também, no bairro, no terceiro distrito de Morro Azul, a população há mais de 40 anos pediu uma creche. E eu consegui, junto ao governador Witzel, e na época o Cláudio Castro era vice-governador, uma creche no terceiro distrito, que hoje é padrão no estado. Se você quiser, de uma outra cidade, pedir uma creche no estado, eles têm um modelo da creche que vai ser feita, que é a mesma creche de Paulo de Fronten, que foi padrão no estado todo, o projeto, e é um ganho enorme para o município. E com isso, também, nós conseguimos bolsa de 100% para pedagogia, para todos os munícipes, junto com o Caput nos deu de presente. Na faculdade de Vassouras? De Vassouras, todos os munícipes que quisessem cursar o curso de pedagogia, tinha 100% de bolsa e ainda tinha o transporte que o município dá. Então, ele não tinha gasto nenhum para fazer a faculdade. Nem no transporte. Mas toda a população? Toda a população. Quem quisesse, não tinha... Era só se inscrever? Só se inscrever e podia cursar. O Caput deu isso para a população de Paulo de Fronten. Hoje, se você for lá e fizer uma pesquisa, você vê muitos munícipes que se formaram em pedagogia e não pagaram R$1. Aí eu quero dizer a você, eu devo isso ao meu amigo Marco Caput, saudoso Marco Caput, que olhou para a nossa cidade de uma forma diferenciada. Né? A gente já tinha um trabalho de tentar montar uma faculdade lá juntos, a gente só estava estudando qual era. Eu já marquei com o Gustavo também da gente conversar para pensar futuro da cidade de Paulo de Fronten, porque eu preciso voltar com esse convênio com o Hospital Escola e preciso também, eu tenho certeza, Gustavo vou falar para você, o Gustavo é um cara, eu nunca vi um administrador com o olhar do Gustavo também. Acho que ele aprendeu com o Caput bem e virou professor, porque o Gustavo é um cara excepcional, um cara que tem um olhar carinhoso, né, pelas pessoas. Estou falando, eu tenho como exemplo de vida, por várias vezes, eu fui na Secretaria de Estado quando eu era prefeito, o Gustavo lá, sentado, pedindo ajuda. Um cara do tamanho dele, né, com a força que ele tem, lá, com a maior humildade do mundo, pedindo ajuda para ele. E quando ele pede ajuda para o hospital escola, para a fundação, ele não pede ajuda só para a fundação, ele pede ajuda para a região, porque afeta a região inteira, né? Sim. Se você olhar, e aí eu quero parabenizar o André Português pela gestão dele lá, de Miguel Pereira, o que ele fez também, né, lá com o Hospital Escola, montou a faculdade lá de medicina, fez lá o convênio com o Hospital Escola, que aí, porque eu e André, a gente nasceu da mesma barriga, né, política, que é a Caput, o Caput que botou isso na nossa cabeça, o Caput que nos incentivou, na época foi eu, André Português, o Otoniel de Pati, o Renatinho de Vassouras, então foi esse grupo que o Caput pegou, abraçou e foi nos ensinando. E aí, acho que desse grupo, só eu e André conseguimos o êxito de ser prefeito, né? Então, assim, foi um ganho muito grande para a educação da nossa cidade, né?
a nossa gestão, a nossa parceria com o Caput, e assim, aí dá para ver a diferença dos números, né, no IDEB e essas coisas assim. Mas, para finalizar, Vinícius, eu quero te agradecer Eu a que população agradeço. de Paulo de Fronten, agradecer a população de Paulo de Fronten por sempre ter um carinho especial comigo, né, com a minha família. Meu irmão hoje é o vereador mais votado da região Centro-Sul Fluminense, com 10% dos votos. Então, isso quer dizer que a população tem um carinho conosco, com a nossa família. O nosso grupo político hoje, eu tenho certeza do que eu estou dizendo, é o grupo mais forte da cidade hoje. Isso não é à toa, isso é porque a gente tem credibilidade, isso é porque a gente tem respeito, porque trata e cumpre, né? Isso é Bem diferente da gestão hoje que atua a cidade. Gosta de falar mentira por falar mentira. Eu tenho um exemplo grande do que aconteceu, e isso eu não quero levar para a minha vida. O prefeito que lá está na campanha, ele chegou para os Uber e mototaxistas e falou, olha só, não vou mexer com vocês. Ele andou 30 metros, chegou para os taxistas e falou, vou tirar eles de lá. Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês e vou tirar os Ubers e os mototaxistas. Então, ele mente com uma facilidade para ter o objetivo dele, sendo que quem sofre é a população. Hoje, ele mente dizendo que vai tentar voltar com o trem-barril. Eu vi isso. Não existe. Isso é quase inviável, pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui a alguns anos isso aconteça, daqui a 5, 10 anos isso aconteça, mas agora é inviável, até porque não tem nem estação pronta para receber o trem. Como é que você vai receber esses passageiros? Aonde? Né? Lá em Palmeiras não tem mais estação, na nossa cidade a estação está lá, que eu consegui a reforma, mas que não é, a função dela não é mais essa. Em Mendes deve ser a mesma coisa, Barra do Piraí deve ser a mesma coisa. Sim. Então é um projeto que, se for acontecer, que eu acho muito pouco provável, porque desde a época que o Carlos Santana era deputado federal, e olha quanto tempo tem isso, ele já lutava pela volta do trem-barrinho. E hoje a gente vê que isso não existe. Então não dá para ficar contando mentira. A gente tem que trabalhar com a realidade, trabalhar com a verdade. Trabalhar com o que seriedade, pode, né? Entendeu? E aí, várias. Ele prometeu para a população que ia fazer o fundo de previdência, que ia dar vale alimentação, que ia dar várias outras coisas lá para os funcionários. E cumpriu? Nada do que falou. Nada. E vou falar uma coisa para você, Vinícius. Eu quero pedir uma outra oportunidade. Porque agora está finalizando, para te trazer em vídeos para a gente passar aqui tudo que um dia ele prometeu e não cumpriu para a população. A gente agenda. Só para você ter noção do que eu estou te falando, da gravidade das mentiras. Para a população poder também identificar, né? Porque esse é o objetivo, é identificar e falar. É trabalhar com a verdade, né? E aí eu quero agradecer a população de Paulo de Fronten, porque por mais que eu possa ter sofrido a perda dos 200 votos, mas eu não menti. Quando os taxistas me procuraram perguntando, Jaldo, você consegue... na minha época só existia 2 Ubers, era o pastor Mansures e a Lu do Café, eram os Ubers. Os taxistas me procuraram lá na Câmara, meu irmão era presidente, me chamou e perguntou, Jaldo, você consegue tirar os Ubers? Preciso que tire. Eu falei, olha só, hoje o mundo globalizou. Qualquer pessoa que tem um celular e um carro pode ser Uber, não precisa de aplicativo. Então você não consegue mais tirar. Sim. A gente tem que trabalhar com isso. Como amanhã a gente está vendo o drone voador aí. Daqui a pouco a gente vai entrar num drone e vai sair daqui e vai para um aeroporto. Mas isso está muito próximo. E quem não pensar nisso, vou te dar um exemplo do que não é pensar no futuro. A Kodak, quando eu nasci, era a empresa mais forte de fotografias. Em filmes, máquina. Ela não evoluiu para máquina digital. O que aconteceu? Ficou. Quebrou. E hoje, você com celular, você tem uma máquina, você tem uma filmadora, você tem tudo na mão. Então a evolução, ela, independente da gente, ela chegou. E não volta.
a gente tem que evoluir. Sem não dúvida. tem jeito. Mas eu não menti. Se tem uma coisa que eu posso hoje andar na rua de cabeça erguida, é isso. Eu posso ter perdido a eleição, mas não perdi minha palavra e nem menti. Né? Então, eu queria agradecer a vocês, a todos os munícipes de Paulo de Fronten que assistiu, a todas as pessoas da região que nos deu, né, um pouco do seu tempo para entender um pouco mais da política de Paulo de Fronten, e agradecer a você também por me dar a oportunidade de chegar na casa das pessoas e poder dar um pouco, explicar um pouco da realidade do nosso município, explicar um pouco do meu mandato de 2016, de 2017 a 2020 e dizer, né, muito obrigado, Vinícius. Bom, eu que agradeço, espero muito que você tenha gostado. E ó, se inscreve, tá? A gente tem muitas entrevistas aqui para você ficar ciente do que está acontecendo na política do seu município. Um grande abraço.